Fala pessoal, hoje eu quero falar de um tema aqui bem interessante sobre, é uma fala do Al Brooks, na verdade, isso mesmo, Al Brooks. A gente fala tanto sobre o Wyckoff aqui, né, mas Al Brooks também teve grande importância na minha formação. E, cara, o que aconteceu hoje no dólar, já dando um spoiler, deixamos de pegar uma operação linda de mais de 30 pontos por causa de um detalhe que na hora a gente na sala, né, achou que era um refino da análise, né? O Daniel, meu mentor, ele falou que era um refino, então foi um filtro que a gente usou, mas na minha opinião foi um erro, tá? Tem filtro, é sempre muito importante, óbvio, mas tem uma diferença entre filtro e perfeição. E o que eu acho que aconteceu hoje foi que a gente buscou a perfeição e acabamos não fazendo um trade lindo no dólar que pagou 30 pontos. E já eu mostro para vocês, mas antes a gente precisa falar, né, sobre alguns temas aqui. Foi um trade de quebra de estrutura, né? Então é bom a gente vir aqui voltar para os primórdios, né, entender bem os conceitos para chegar nesse ponto que eu quero falar de por que para mim não foi um filtro e sim a perfeição. Então vamos lá. Primeiramente, o que é uma quebra de estrutura, né? Que é um trade aí que a gente faz bastante. O que de fato é a quebra de estrutura? A quebra de estrutura é uma tentativa de inversão de fluxo, ok? Então é uma tentativa de inverter o fluxo comprador para vendedor ou então um fluxo vendedor para um fluxo comprador. Então uma quebra de estrutura nada mais é do que uma tentativa de inversão de fluxo. E o que move o mercado? A liquidez. Tanto é que tem aquela famosa frase, né, que a liquidez é o combustível do mercado. Logo, uma quebra de estrutura válida, ou seja, uma tentativa de inversão de fluxo válida, que de fato vai inverter o mercado de compra para venda ou vice-versa, é uma quebra de estrutura em uma boa região, ou seja, uma boa localização, e após a captura de liquidez, que vem a ser o contexto. Então a gente está numa localização válida para aquilo acontecer e tem o contexto, tem o que? A liquidez. É gerada uma liquidez para esse combustível para de fato o mercado andar. Então, basicamente é isso. E aqui eu deixei dois exemplos bem rasos, bem bobinhos, digamos assim, só para exemplificar. Que aqui é uma quebra de estrutura onde não houve perda de fundo e em 38 não chegou a 50%, né? Então foi um evento, uma quebra de estrutura que não teve captura de liquidez e muito menos estava em uma boa localização. Já nesse outro exemplo aqui, a gente teve a quebra de estrutura após a perda do fundo, então houve a manipulação, né, a ativação do pivô de baixa que falhou, então teve a captura de liquidez, o contexto, e foi em cima dos 50%. Então tinha uma boa localização também e foi válida. Só bem basiquinho esse exemplo, só para ilustrar isso aqui que a gente falou. E aí a gente vem aqui para a frase que eu te falei do Al Brooks, que é essa daqui. In trading, close enaug is good enaug. Que traduzindo isso, não sei nem se eu falei certo, mas traduzindo seria: no trading, perto o bastante já é bom o suficiente. Essa frase reflete a ideia central do estilo de análise do Al Brooks. O mercado é imperfeito e esperar por sinais ou setups perfeitos geralmente faz o trader perder boas oportunidades. Ele enfatiza que operar com base em probabilidades e contextos, mesmo quando os sinais não são exatamente como no livro, ainda assim pode ser válido, desde que a gestão de risco esteja presente. Então o que o Al Brooks está dizendo aqui? Que se você for esperar um setup perfeito, né? O Al Brooks ele faz muita leitura barra. Então você esperar aquele martelo perfeito que não tenha pavio nenhum. Tem um pouquinho de pavio, então não vou entrar. Se você esperar a perfeição, você vai perder boas oportunidades. Perto o bastante já é bom o suficiente. E aí eu fiz até um checklist aqui da quebra de estrutura. Está em uma zona de demanda ou oferta macro, ou seja, está a partir de 50% no macro, uma boa localização. Essa localização tem boa concentração de volume profile, ou seja, ela já foi muito negociada antes. Houve a captura de liquidez intraday, ou seja, teve um rompimento de mínima do dia, teve um acionamento de pivô, teve uma liquidez ali no dia, no pregão. E a regressão dessa quebra de estrutura foi a partir de 50%? Foi válida? Então, se você houver todos os itens marcados, você deve entrar no trade com a mão de acordo com sua gestão de risco. Você não tem bola de cristal para saber se vai funcionar ou não. E o mercado é probabilístico. Então você tem que entrar. Se está com todos os itens da sua checklist, está tudo indicando,
Se você ficar filtrando demais, mas não fez o redondinho ali ou não bateu, cara, tem isso aqui, tem que entrar de acordo com a sua mona, não vai também dar o win no negócio, mas você tem que estar nesse trade. É basicamente isso que o Albrooks fala e eu concordo muito. E eu vou mostrar agora para vocês como que isso se aplicou no dia de hoje do dólar, que a gente deixou passar uma boa entrada. Então, sem mais delongas, esse aqui é o gráfico do dólar, tá? Gráfico de 30 minutos. E previamente, essa região aqui é o pregão de hoje, né? Já tá vendo o que aconteceu. Mas basicamente, o que a gente fez no pré-mercado? A gente pegou esse último movimento de impulsão aqui, ó. Então, vou pegar aqui a nossa POC, ó. Vou pegar toda essa movimentação aqui. E a gente pegou essas duas localizações, já estava até marcado, né? Aqui onde tem a POC, está aqui o retângulo de compra. E aqui, essa região também teve uma boa concentração de negociação, onde também deixou marcado, tá vendo? Então eram duas localizações que a gente queria negociar hoje, no pregão de hoje. Então indo agora para o intraday, aqui no gráfico de 1 minuto, o que aconteceu? A gente tinha aqui o mercado, ele já abriu com gap de alta, né? Ele já abriu com gap de alta aqui, indicando pressão compradora, tinha liquidez mais em cima para buscar, índice também teve pressão de compra, mas depois começou a cair, enfim, a gente teve o rompimento na máxima do dia também, indicando pressão de compra, andou, a gente vai comprar aqui? Não, a gente vai esperar uma regressão, então a gente já estava pensando em comprar numa correção aqui no Fibogap, ó, a partir de 50%, então a gente já estava esperando comprar aqui nessa localização. O mercado começa a corrigir, e olha o que acontece aqui, galera, ele perde a mínima do dia, então tem muita gente comprado, antecipado, né, que comprou antes de um bom movimento, que só comprou na abertura, que estava posicionado. Então aqui é o primeiro evento de captura de liquidez, a perda da mínima do dia. Quantas pessoas não estavam com stop na mínima do dia, né? Então a gente já pega essa captura de liquidez. Vou até tirar a fibra aqui para ficar mais fácil de visualizar. Já é a primeira captura de liquidez. E aí olha o que o mercado faz, após ele perder a mínima do dia, ele chama os compradores, para quem gosta de fazer operação de teste, né? Ele dá uma compra aqui no teste, ó, após perder a mínima do dia. O que acontece? O mercado estopa. Então quem comprou via teste também foi estopado, é o segundo evento de liquidez. Aqui é um evento mais micro, né? Teve um evento macro, que foi a perda da mínima do dia, e agora um mais micro aqui, né, que foi a captura de liquidez desse pivôzinho, desse trade de teste aqui, estopando quem comprou via teste. E aí o que acontece logo em seguida? O mercado quebra a estrutura do último topo válido aqui no 1 minuto. Quebra de estrutura. Aí você deve estar se perguntando, tá, então agora é só traçar a fibo, pegar na regressão, deixar o stop na mínima, né? É justamente isso, só que a gente não fez esse trade, porque a gente queria que essa movimentação aqui entrasse de fato na região da POC, que a gente deixou marcado, tá vendo? Aqui, ó, essa região aqui, ó, ele chegou até a tocar, mas não entrou, não chegou a negociar, tanto é que foi só o pavio a gente até desconsidera, né? Se a gente for botar no gráfico de linhas, ó, ele não chegou a negociar necessariamente nessa região, né? Então vou voltar aqui para o gráfico de velas. Então a gente deixou passar. Só que via contexto, a gente já teve a captura grande de liquidez da mínima do dia. Ainda teve mais uma captura micro aqui desse trade teste. Então a gente teve a criação do contexto, né? A criação da causa. Teve bastante captura de liquidez. Quantas pessoas não estoparam aqui, né? Então a gente houve liquidez. Houve a tentativa de inversão de fluxo. A gente traça a FIBO aqui dessa regressão válida. Ó. 61, 7640, quem comprou, surfou esse lindo movimento aí, de mais de quantos pontos? 30 pontos para cima. Aí você deve estar falando assim, mas tudo bem, né, deu certo e tal, também se tivesse dado loja, não ia estar falando isso. Galera, mas como eu falei, a gente não tem bola de cristal, e teve a causa. Agora é diferente, se isso aqui acontece, ó. Vou mostrar para vocês, vamos supor que o mercado não tivesse aberto, né, com gap de alta aqui, ou até tivesse aberto com esse gap de alta todo, só que em vez dele corrigir até aqui, que nem ele fez, e voltar a subir, vamos supor que ele tivesse vindo até aqui embaixo, ó, até aqui embaixo, e aí sim ele começou a subir. Quando o mercado começa a corrigir aqui,
e chega nessa localização e dá a quebra de estrutura, igualzinho ele fez aqui, ó. Quebra de estrutura, né? Regressão. Se ele faz isso, aí sim esse filtro era válido. Por quê? Porque ele teria dado uma quebra de estrutura que não teve rompimento da mínima, então não teve captura prévia de liquidez, né? Não teria essa linha aqui, essa captura de liquidez, porque ele não teria perdido a mínima do dia. A mínima do dia estaria aqui, ó. Então aqui sim teria uma piscina de liquidez. E essa induçãozinha aqui, esse pivôzinho que ele faz para quebrar a estrutura, no 1 minuto, isso aqui não é liquidez o suficiente. Isso aqui não é liquidez o suficiente para inverter o fluxo. A perda da mínima do dia, sim. Que no caso estaria aqui, né? No caso estaria aqui, nesse exemplo que eu estou dando. Porém, não foi isso que o mercado fez, né, galera? O que o mercado fez, na verdade, foi abrir com gap de alta, deixar a mínima bem aqui, começar a subir, e aí na correção dele, ele perder a mínima do dia, estopando muita gente que comprou antecipadamente, gerando bastante liquidez, e aí sim teve mais essa capturazinha mínima aqui de liquidez, e da quebra de estrutura. Então, e a localização também era válida, né? Porque se a gente pega o Fibogap aí, ó, a gente estava numa localização muito boa, inclusive, ó, 61 com 7,6, então a gente tinha tudo. Agora, voltando para o nosso checklist, vamos responder junto aqui. Está em uma zona de demanda oferta macro? Sim, a gente está na região de demanda do Fibogap, ó, 61. Próxima pergunta. Essa localização tem boa concentração de volume profile? Sim, que nem a gente falou, a localização na verdade era um pouco mais abaixo, né, que a gente falou, mas já vou mostrar mais uma coisa para vocês aqui. Na verdade vou mostrar agora. Vou botar aqui no 30 de novo. Olha aqui, galera. Por que é importante estar atento a tudo, né? Vamos achar aqui onde a gente estava, aqui, ó. A gente pegou a POC dessa movimentação aqui, né, de quinta e sexta-feira. Mas se a gente pega a POC de toda a semana, que é dessa barra aqui, ó, do dia 22, ou seja, em vez de pegar só quinta e sexta, a gente pega da semana, a POC da semana passada inteira. Então daqui até aqui, olha só a diferença. Olha como já a região já aumenta, né, e já torna a gente numa região aí sim de volume profile. Então vou até retraçar aqui de novo o retângulo. Pegando aqui, ó. Olha só. Opa. Olha só. Então, a gente voltando para o gráfico de 1 minuto. Olha como agora sim ele negociou dentro da zona, né? Mesmo se a gente botar para o gráfico de linha, ele entra na zona de negociação, né? Olha a quebra de estrutura aqui com gráfico de linhas, que bonito. Então, voltando aqui, ó. Ou seja, era um filtro que a gente pegou quinta e sexta, mas a POC da semana passada inteira era válida, era sim uma região forte negociada. Olha que quanta negociação teve nessa região. Então era assim, foi um filtro muito filtro até demais, tá entendendo o que eu tô falando? Aquilo que eu falei, talvez se o mercado tivesse na abertura corrigido até aqui embaixo, aí sim a gente poderia fazer esse filtro, porque não teve a captura de liquidez da mínima do dia. Mas a mínima do dia tem muita liquidez, cara. Ele capturou a liquidez da mínima do dia. Ele deu uma quebra de estrutura após perder a mínima do dia. Então tem que ficar ligado no contexto também, galera. É o que o Brooks fala. Perto o suficiente, perto já é bom o suficiente. Não precisa ser exatamente perfeito. Então, houve captura de liquidez intraday? Houve, e muita, que foi logo a mínima do dia. Então, houve bastante captura de liquidez, já tinha um combustível. E a regressão foi válida a partir de 50%. Sim, se a gente for traçar aqui a pernadinha da quebra de estrutura, a regressão foi válida em 50%. Veio até o 61. E olha o tamanho do stop, galera. Quem comprou no 61, stop na mínima do dia, 5 pontos de stop, cara. O que são 5 pontos de stop? Se você entra com 2 contratinhos, o seu stop é de R$100. Você pegou um trade aí de, no mínimo, 20 pontos. R$400 com 2 contratos. Então, tu arriscou 100, pegou aqui 400. Então, cara, tinha que estar nesse trade. Cara, a gente filtrou até demais. Quis a perfeição aqui. Aqui a gente não buscou o filtro, a gente buscou a perfeição. Então, a minha mensagem que fica hoje é isso, galera. É essa mensagem que fica para hoje, tá? Operem o operacional de vocês
tenham esse checklist do operacional de vocês. E se houver todos os itens marcados, você deve entrar no trade com a mão de acordo com sua gestão de risco. Porque você não tem bola de cristal, se vai funcionar ou não. E se é válido, se está dentro do seu operacional, você tem tudo isso aqui marcado no seu checklist, tem que entrar, cara. Se você filtrar mais do que isso, mais do que essas perguntas, você já está querendo a perfeição. Você não está filtrando, você está querendo a perfeição. Então esse é o recado que fica para vocês aí, galera. Fecha de hoje no 0 a 0, mas podendo ter feito esse lindo trade aí que é pagar o dia. Mas fica o aprendizado aí, beleza? Valeu!